Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos sobre a fé inteligente, a fé racional, a fé que leva a gente a pensar, a fé que a gente raciocina, que a gente avalia, pesa, para ver se realmente a gente está na fé ou não. Por exemplo, uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não acredita em si própria, como que ela vai acreditar em Deus? Ela está se enganando, não é fé inteligente. Ela diz, eu creio em Deus, mas ela não acredita nela, ela não crê em si própria. Como é que uma pessoa pode crer em alguém que não vê e não crer em alguém que ele vê, que é a sua pessoa? Não tem sentido isso. Então, essas coisinhas pequenininhas é que fazem a diferença no exercício da fé. Porque, imagine, eu creio em Deus, mas eu não creio em mim. Como que eu estou crendo em Deus? Mentira! Eu estou me enganando. E Jesus nos dá um exemplo excelente sobre a fé inteligente. Olha só, presta atenção, medite comigo, pesa essas palavras. Olha só o que ele ensina. Vamos ver o texto aí. Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, obedece, eu o comparo ao homem prudente. Homem prudente é o homem que pensa, que raciocina, o homem inteligente. O homem prudente é aquele que faz as contas antes de tomar a decisão. Então, eu o comparo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quer dizer, o homem prudente, antes de edificar a sua casa, ele procura um terreno sólido, ele procura uma rocha para fincar a sua casa naquela rocha. É claro, demora mais tempo, gasta mais, leva muito mais tempo, é mais custoso, mais trabalhoso, mas é o certo, é o que é justo. Se a pessoa quer ter uma casa por dezenas e até centenas de anos, ela tem que fundamentar essa casa na rocha. Isso é prudência. Então, isso é fé inteligente. A pessoa vai construir a sua casa sobre a rocha, firme. E quando vierem os problemas, as dificuldades, quando vier os maus tempos, não é? Quando vierem as chuvas, correrem os rios e assoprarem contra aquela casa, ela vai se manter firme porque ela está fincada, estabelecida na rocha. Isso se chama fé inteligente, porque a pessoa visualiza, ela tem visão da sua casa pronta sobre a rocha. Agora, por outro lado, existe, assim como existe o homem prudente que pensa, que raciocina com a sua fé, existe a maioria das pessoas que não usam a inteligência, que vão naquele oba-oba, na emoção, no sentimento, acreditam em histórias, em fantasias. Então, esse homem é aquele que ouve as palavras de Deus, está aqui escrito, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, quer dizer, não as obedece, eu o comparo ao homem insensato. O homem insensato é o louco, é o emotivo, é o homem que vai na onda dos outros, que não pensa, que não raciocina, que não pesa, não faz as contas. Então ele edifica a sua casa onde? Na areia. Por que na areia? Porque na areia é mais fácil, não leva muito tempo. Você pode construir até um castelo na areia. Só que
você sabe que não tem durabilidade. Quando vier o mar bater, vai levar esse castelo, não é verdade? Então, quem edifica a casa sobre a areia, é claro que não tem nenhuma garantia de futuro. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos isso na época das chuvas no Brasil, né? Quando cai a chuva, aqueles barracos que foram construídos à beira do caminho, que foram construídos no barro, eles acabam, eles descem com as chuvas e morrem muitas pessoas. A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Foi má sorte? Não, não foi má sorte. Quem foi o culpado? O culpado foi aquele que construiu aquela casa sobre o barro, sobre a argila. Ela não tem segurança. Então, minha amiga, meu amigo, a fé inteligente projeta a própria vida com segurança, com firmeza. Por exemplo, você viu o tempo em que a Igreja Universal foi bombardeada, foi difamada, a minha pessoa foi odiada, eu fui achincalhado pela sociedade por causa da mídia. E bateram, durante anos, até hoje batem. Mas o que aconteceu? Nada. Nós continuamos firmes e fortes. Claro, vieram as chuvas, as tempestades, os ventos vieram, sopraram. É verdade, vieram problemas, mas nenhum problema que nos arranjaram nos derrubou. Estou aqui ainda, são e salvo. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa fé, a Igreja Universal do Reino de Deus foi construída em cima da rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Nas palavras de Jesus, nós levamos às pessoas a palavra do Senhor Jesus. Quem não aceita, problema deles. Quem não crê, problema deles. Mas nós continuamos pregando aqueles que creem, aqueles que querem, aqueles que acreditam. Então, os que acreditam, os que creem, passam a ter experiências gloriosas, como a que nós vamos ver agora do fake news. Você vai ver pessoas agora que foram bombardeadas com a mídia, tiveram ódio da igreja, tiveram ódio de mim, mas na hora do sufoco foram bater aonde? Na Igreja Universal, e lá resolveram os seus problemas. Vamos assistir mais fatos concretos da fé inteligente. Milagres produzidos pela fé inteligente, a fé da própria pessoa. Vamos assistir. Meu nome é Eliana Seida, eu tenho 44 anos, né? Funcionária pública. E antes de chegar à Igreja Universal, eu ouvia falar que só tinha ladrões, né? Que a igreja era uma seita, que se você chegasse até a igreja, se você tivesse alguma coisa, você ia sair sem nada, né? Amigos, pela mídia, a gente só ouvia falar mal da igreja, né? E que o Bispo Macedo era de uma quadrilha, né? Onde os pastores ali era liderado por ele. Então, isso nunca me interessou e nunca tive interesse de chegar até a igreja devido a isso, né? Só ouvia falar mal. Eu nunca encontrei ninguém que frequentasse a igreja para falar para mim o que era realmente. Às vezes eu trabalhava perto onde faziam uns pontos de fé, que na época eu não sabia o que era isso. Então, aqueles obreiros que ficavam ali, nem sabia também o que eram obreiros, né? Mas eles paravam a gente na rua, pedindo nome para oração e tudo. E eu nunca dava, ou então eu dava nome diferente, eu nunca dava o meu nome, porque eu achava que se eu desse meu nome, eu não sabia o que eles iam fazer com isso, né? Ainda mais por achar que era uma seita, pelo que falavam, né? Então eu sempre me afastava, nunca quis saber de um dia estar na Igreja Universal. Como eu não conhecia, eu achava, né, que as pessoas eram pagas, que aquilo era um teatro, né, que esse negócio de demônio
como eu nunca vi, eu achava que aquilo não existia, era tudo, vamos dizer, uma falcatrua, né? Nunca pensei em ir até a igreja até para conhecer nada, né? Devido às informações que eu recebia dela. Qualquer pessoa que chegasse ali ia sair sem nada, que ele usava da boa-fé das pessoas para tirar delas o que elas tinham, né? Então, quando eu cheguei à igreja, na verdade, meu marido começou a ir à igreja. Então, ele me convidou, né? No momento, eu até resisti, porque eu não queria. Então, ele começou a ir, pegou firme, né? Às vezes, eu até brigava com ele, porque eu falava para ele, aos domingos ele ia, então ele ia evangelizar. Como eu não ia, eu até achava ruim com ele. Que tanto você faz na igreja de domingo, que tanto você sai com os obreiros, com as obreiras, eu não gostava. Aí, a mudança dele me fez ter vontade de ir também, né? Até que ele me convidou mais uma vez e eu fui. Chegando na igreja, assim, foi muito rápido. Eu cheguei na igreja e tudo que foi falado, aquilo já entrou dentro de mim, né? Eu não fiquei com reservas, assim, com receio. Rapidamente eu já absorvi o que estava sendo passado, eu vi que tudo que eu lá atrás tinha ouvido não era realmente, não existia aquilo, né? Eu vi que não era aquilo que falavam e muita coisa dentro de mim foi mudando, né? Eu tinha um vazio, eu sabia que eu precisava de algo, eu buscava algo, mas não sabia o que era. E chegando na igreja eu descobri, né, que era Deus, eu precisava de Deus na minha vida. Me senti prejudicada, porque eu poderia estar lá antes, né, tendo a presença de Deus, mudando várias coisas na minha vida. E por ouvir falar pela mídia, isso me afastou, né? E sendo que antes eu poderia estar lá mudando, né, tendo uma mudança para mim, levando isso para outras pessoas também. Tudo que eu ouvi falar caiu por terra mesmo. Hoje eu tenho uma vida com Deus abençoada, né? Eu não tenho mais vazio. Deus preenche o meu ser, a minha vida. A gente passa por lutas, eu passo por lutas como todo mundo, mas quando a gente tem Deus, a gente sabe o caminho, a gente sabe como lutar e a gente sabe que vai vencer. E hoje eu desafio você que tem um preconceito contra a igreja, não conhece, só conhece de ouvir falar e falar mal, de ouvir pela mídia, mas nunca esteve presente. Então eu desafio a você a estar presente, porque assim como Deus mudou a minha vida, vai mudar a sua também, em todas as áreas. Meu nome é Angélica Pontes, tenho 42 anos, eu sou administradora. Por muito tempo eu ouvia falar, desde a minha infância até a minha adolescência, sobre a Igreja Universal. Então existia dentro de mim um ódio muito grande, uma raiva muito grande, aquelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas que não pensavam, que eram desprovidas de estudo, desprovidas de família, e lá faziam a cabeça delas. Edir Macedo foi cercado por policiais. Na época eu morava, já na minha adolescência, eu morava próximo à Rede Record. Eu tinha uma raiva muito grande, eu pensava assim, poxa, eles pediram tanto dinheiro para os pobres, para os mais necessitados, que hoje eles conseguiram comprar uma emissora. Então eles querem comandar, daqui a pouco eles vão comandar o mundo, o país. Com todo o meu preconceito contra a Igreja Universal e com uma religião, eu era católica, mas eu sofria demais. Nós tivemos que fazer um gato de luz na minha casa. Então, imagina, né? Eu morava numa casa com piscina, num bairro nobre de São Paulo, e nós tínhamos que fazer um gato na frente da casa, porque tinha cortado a luz de casa. Isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. Só que quando a minha mãe começou a participar das reuniões, que foi em 1997, eu comecei a ver uma mudança nas atitudes dela. Um belo dia, a minha mãe pediu para eu precisava utilizar o carro durante o dia, e a minha mãe disse, você me leva para o meu trabalho, depois à noite você pode me levar até a igreja, você fica dentro do carro esperando. E isso aconteceu 1, 2, 3 vezes, até que um belo dia eu entrei na reunião com ela, porque eu não aguentava mais ficar dentro do carro. Eu entrei na reunião
E comecei a ver aquelas pessoas diferentes, aqueles obreiros felizes, aquelas obreiras jovens, tanto quanto eu, mas com algo diferente, algo que eu não tinha. Aqueles obreiros jovens com uma alegria que eu não tinha. Então eu comecei a participar com a minha mãe, fui 1, 2 vezes, e depois de algumas reuniões eu comecei a me sentir diferente. E eu penso assim, ai, se eu tivesse conhecido essa porta antes. Ai, se a minha família tivesse conhecido a Igreja Universal antes. Eu tenho certeza que muitos sofrimentos, muitas tristezas, muitas angústias da minha casa toda não teriam acontecido. Então eu faço esse desafio para você. Assim como a minha vida foi transformada, existe um antes e um depois, vai acontecer isso também na tua vida. Você vê, né? A história de cada pessoa que participa dessa programação é a mesma. Ah, eu tinha vazio, eu sofria disso, eu sofria daquilo, etc, etc, etc. E também o preconceito que tinha contra nós, a mesma coisa, fala a mesma coisa. Ah, ele tira dinheiro dos pobres, aproveita da boa-fé das pessoas, aquele gentinha, aquelas pessoas humildes. Mas quando deu dor de barriga, não suportou mais, veio pedir ajuda aos humildes. E os humildezinhos mudaram a vida delas através da fé. Quer dizer, Deus usou os humildezinhos para mudar a vida delas. E quer usar você também, minha amiga, meu amigo, que ele quer mudar a sua vida, fazer dela uma nova vida, porque esses humildezinhos são os humildes da fé. Porque você não tem como chegar-se a Deus se for arrogante, orgulhoso, pedante, achar-se o tal, achar-se o dono da cocada, o último bolacha do pacote. Achar que você tem um curso superior, tem a PhD disso, PhD daquilo. E aí? E daí? Você está aí gemendo, sofrendo, urrando de dor. Mesmo assim, você mantém o nariz empinado. Está passando necessidade. Você vê o caso dessa senhora? Ela tinha a profissão dela, o trabalho dela, etc, etc, mas fazia gato de luz. Quer dizer, roubava a luz. E eu era o ladrão. Eu aqui era o ladrão. Olha só como as pessoas pensam. Como elas chegam ao ponto, ao cúmulo da cegueira. Ela confessou, ela roubava, fazia gato, pegava a luz da cidade e botava para a casa dela. Ela roubava a luz, não era? Roubava energia. Mas eu era ladrão, eu era chefe de quadrilha. Você vê como é que são as coisas. Então, muita gente, coitada, é por causa da cegueira espiritual. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, de forma nenhuma. Nós estamos aqui para ajudar. Mas é claro que para a gente ajudar, a gente tem que falar a verdade. Porque se a gente não fala a verdade, se fica com lero-lero, as pessoas não vão entender e elas não vão tomar atitude. A verdade é essa. Você tem que se humilhar, você tem que baixar a cabeça, sabia? Porque diante do Altíssimo, ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Essa é a realidade. Só Ele é digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Mais ninguém. Então, quando você quer se chegar ao Altíssimo, a fonte de solução, você tem que se humilhar, você tem que se curvar. Seja como o trigo nasce e ele pesa e abaixa-se. Já o joio não, o joio mantém a pose. Então, a sua vida depende da sua humildade diante de Deus para mudar a sua vida. Vamos uma canção agora, voltamos já já. Meu nome é Pedro Henrique e aos 13 anos de idade, né, eu conheci a bebida, né, novo já, com a rapaziada,
E logo após veio o cigarro. Aí a maconha foi quando eu conheci ela numa roda de amigos. Eu vi aquela galera dando risada, todo mundo ali alegre. Eu falava, poxa, né? Eu achava interessante aquilo. Aquele tempo ninguém desconfiava da minha família porque eu andava reservado, né? A cocaína eu conheci ela como eu estava numa festa e eu vi aquelas pessoas ali acesa, né? Bebendo, acesa, dançando. E eu, pelo fato de eu fumar maconha, a maconha ela deixava a gente meio lesada. Foi quando um colega chegou e apresentou ela. Ela falou, se você usar esse pó aqui, você vai ficar a noite toda, não vai te prejudicar em nada. E eu começava a beber, e ali ficava aceso, dançando. Quando eu fui ver, já raiava o dia. E foi aí que eu comecei a falava para ele, falei, onde que eu consigo mais? Onde que eu consigo mais disso daí? Eu quero mais, eu quero mais. Nos momentos em casa, assim, de manhã eu me encontrava meio triste, né? Então era só momentâneo, era só à noite, era só nas baladas, nos rolês que eu tinha aquele prazer. Eu ia trabalhar na segunda-feira virado, né? Com o efeito ainda da cocaína. Nem dormia. Eu não me considerava um viciado porque eu me considerava um usuário, né? Tipo, assim como eu fumo cigarro, compro uma bebida, eu vou lá e compro a maconha, a cocaína, eu sou um usuário. O que eu tinha celulares, né? Tinha celulares assim, bom, um preço, então vendia ali para ter um dinheiro para comprar uma bebida e usar a droga, né? Fiquei no vício de jogos de caça-níquel, né? De maquininha. Então, quer dizer, o dinheiro meu que eu recebia de salário, às vezes ficava tudo ali. No outro dia, que eu ia procurar assim, dinheiro para tomar um café, às vezes não tinha nem R$1, nem R$5 para tomar um café. Eu falava, caramba, eu gastei tudo na noite. Então, aquilo foi me atrapalhando, né? Ao ponto de eu perder o emprego. E várias vezes eu voltava nessa empresa para ver se tinha chance de trabalho, oportunidade, e eles falavam que não tinha mais chance. Então, eu andava com umas pessoas né, erradas também naquele tempo, pessoas que andavam armadas, né, pessoas que mexiam com tráfico, né, às vezes eu carregava peças de cocaína. Eu não conseguia namorar também, porque devido da droga, né, tipo, às vezes dava mais valor para a droga do que para os relacionamentos que eu tinha. Às vezes eu chegava fedendo em casa, fedendo a cigarro, fedendo a resina da cocaína. No último domingo que a minha mãe estava chegando da igreja e ela falou para mim assim, eu no quarto, eu fedendo, já 4 dias virado, com o nariz todo branco, já não estava mais aguentando. E ela chegou e falou para mim assim, você pega as suas coisas, vai embora, ou você muda de vida. E foi naquele momento que eu cheguei e pedi ajuda para ela. E aí eu cheguei na cura dos vícios, né? Na reunião da cura dos vícios. Quando eu vi ali aquela palavra que o bispo estava falando, vício tem cura. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. A partir daquela palavra foi diferente, né? Eu fiquei forte, né? Comecei a obedecer, vinha todas as reuniões. Aí eu fui me libertando aos poucos. Aquelas amizades que eu tinha antes, que vinha mesmo quando eu estava usando, quando eu não tinha dinheiro, aquelas amizades vinham, né? Ela começou a se afastar de mim. O bispo falava que eu tinha que ter um espírito. Eu tinha que ter um Espírito de Deus ali. Eu tinha que ter o Espírito Santo para me manter de pé, para me manter forte. E aquilo ali me despertou, né? Foi quando eu comecei a priorizar o Espírito Santo. Foi quando naquela reunião que eu nunca vou esquecer, que ele veio, eu busquei, veio aquela paz, uma certeza de que Deus era comigo ali naquele momento,
porque Ele tinha perdoado tudo que eu tinha feito, né? Sabe, eu tive uma paz tão grande, uma certeza imensa dentro de mim. E naquele momento, assim, deu vontade, na hora, assim, de sair falando para as pessoas daquela paz que eu estava sentindo, daquela alegria. Naquele dia, Ele falou que era comigo. Eu sou contigo. Agora eu sou contigo. Vai em frente que eu sou contigo. Como eu não vivia em casa, eu comecei a me aproximar da família, né? Antes eu vivia distante da minha mãe, né? Aí eu comecei a me aproximar dela, a gente hoje brinca, dá risada, né? Hoje eu abraço a minha mãe, hoje eu abraço a minha irmã, as minhas sobrinhas, minha família, né? Hoje a gente sempre está próximo, né? Antes que eu vivi uma vida de mentiras, hoje não, hoje eu ando de cabeça erguida, né? Hoje é tudo diferente para mim. Hoje eu namoro, né? Estou prestes a já casar com uma mulher de Deus, né? Hoje, tudo que a droga tirou de mim, Deus me preencheu. Hoje eu montei uma empresa, hoje eu trabalho por conta, hoje eu tenho uma empresa de prestação de serviços, né? A gente trabalha com manutenções em aeroportos e graças ao Espírito Santo. Hoje, para mim, o Espírito Santo, ele representa tudo. Para mim, o Espírito Santo, ele é tudo. Sem o Espírito Santo, eu não sou nada. Tudo que a droga tirou, o Espírito Santo hoje me deu. Por que Jesus escolheu o Monte Hermon para ser transfigurado? Por que não optou pelo Monte das Oliveiras, que ele tanto amava? Ou o Monte das Bem-aventuranças, onde ensinou os segredos da vida eterna? Essa resposta encontramos em Salmo 133, onde diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." A transfiguração de Jesus neste monte mostra sua vontade em ver os seguidores também transfigurados segundo a glória de Deus. É exatamente isso que irá acontecer no último dia do jejum de Daniel, quando, direto do Monte Hermon, os bispos irão determinar o derramamento do Espírito Santo sobre toda a Igreja. A sua vida será transfigurada com o recebimento do Espírito de Deus. Não perca tempo. Participe do jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo e mais perto de Deus. Alguns discípulos de Jesus, depois que Jesus havia subido aos céus, alguns discípulos chegaram até o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram em Jesus? Então, eles disseram: nem sabemos que existe Espírito Santo. Nem sabemos. Quer dizer, eles eram seguidores de Jesus, mas não sabiam do Espírito Santo. Imediatamente, Paulo impôs as mãos sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. Ora, lá no Monte Hermon, nós estaremos, eu pessoalmente estarei lá, juntamente com outros pastores, bispos, com nossas respectivas esposas. E nós vamos fazer exatamente o mesmo. Claro, nós não podemos impor as mãos sobre todas as pessoas, mas nós vamos estender as mãos para as pessoas que creem em Jesus e querem receber o Espírito Santo. Porque desse monte vai sair a virtude do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da vida eterna, é o Espírito da bênção. No Salmo 133 diz que ali, naquele lugar, olha ali, como orvalho, segunda frase,
como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião é Israel. Porque ali o Senhor ordena a bênção, que é o Espírito Santo, e a vida eterna, a vida para sempre. Então, minha amiga, meu amigo, você que está na fé do jejum de Daniel, você que quer receber o Espírito Santo, prepare-se para esse dia 26, o último domingo deste mês. Nós estaremos às 10 horas em ponto, fazendo o horário de Brasília. Nós estaremos ministrando essa bênção para aqueles que creem. Domingo, dia 26, às 10 da manhã, aí no horário de Brasília, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Agora, nós vamos assistir mais um testemunho de pessoa que recebeu o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo e veja a mudança de vida, a exemplo desse rapaz que também, o Pedro, que recebeu o Espírito Santo, que mudou, deixou de ser drogado para ser um homem de bem, um homem de família, um homem respeitado. Olha só o que faz o Espírito Santo na vida daqueles que creem. Meu nome é Rafaela, eu tenho 26 anos e antes de receber o Espírito Santo, eu era muito insegura, vivia numa tristeza profunda, não tinha certeza de nada na vida, tinha complexos, nada para mim dava certo. Na minha casa, por mais que minha mãe tentasse deixar aquele lar harmonioso, mas não era possível, porque meu pai era alcoólatra, a gente morava numa beira do rio, aquele ambiente não era propício para criança, não era propício por um lar, né? Muitas vezes eu presenciei brigas, eu presenciei agressões, presenciei coisas assim, que aos olhos humanos, para uma criança, não era digno. E com 15 anos, eu me apaixonei, me entreguei a essa paixão, e tudo que eu vivi lá atrás, eu me entreguei a ele. Com medo de ter uma família igual eu tive, eu comecei a ser muito insegura, extremamente ciumenta, extremamente controladora e diante de tudo isso ele nunca me deu motivo, era de fato uma maluquice minha, era esse complexo que eu já carregava há muito tempo atrás. Sem estrutura nenhuma, sem sabedoria nenhuma, fui morar com ele achando que fosse um mar de rosas. Piorou porque a convivência não é fácil. Não havia submissão da minha parte, não havia temor com ele, não havia responsabilidade dentro de casa. Quantas vezes ele chegou em casa e eu não tinha feito nada, porque eu pensava assim, ele que me tirou de casa, então ele que tem que me criar. Resumindo, a minha personalidade era chata. Ninguém queria ficar do meu lado. Tampouco ele, que convivia comigo praticamente 24 horas. Até que ele veio com um convite, me convidando para uma das reuniões na Igreja Universal. E eu via nele algo totalmente diferente no meu esposo. Ele fazendo as correntes, ele voltava em casa, ele compartilhava comigo. Ele me ensinou a tirar o dízimo mesmo eu não crendo no dízimo. Eu achava um absurdo aquilo, mas eu achava uma coisa com tanto temor que eu nunca tinha visto na minha vida que eu me encantei. Foi aí que eu comecei a ir nas reuniões. E ali, aos poucos, foi me despertando. A reunião que eu menos gostava era de quarta-feira. Quando a primeira vez que eu fui na quarta-feira, que o pastor fez a busca, eu não entendia. Por que eu vou buscar? Por que eu tenho que pedir perdão? Por que eu tenho que me humilhar? Deus é Deus. Como se eu fosse maior do que Deus, como se Deus precisasse de mim. Até que um dia eu entendi que não. Que não, não e não. Aquilo me machucou por dentro, porque eu entendi que eu não era nada e que eu precisava dessa ajuda. Foi aonde que eu comecei a me entregar, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Poxa, quando eu ouvi falar sobre quem era o Espírito Santo, aquilo me encantou de uma forma tão maravilhosa. Os frutos dele, que tudo o que eu precisava estava nele. Eu olhei com os olhos assim que nem eu imaginei que eu podia enxergar. Eu falei, meu Deus, amor, eu não sei o que é isso. Paciência, discernimento. Eu falei, caramba, eu preciso ter ele. Eu me batizei, sabe, conversei com meu esposo, fui começando a agradar a Deus primeiro, para depois querer agradar a Ele, porque a minha intenção era agradar Ele sempre. Só que eu entendi que para eu ser feliz, eu tinha que agradar primeiro a Deus. E para me ajudar, logo em seguida veio o jejum de Daniel.
separar aqueles 21 dias para Deus, a princípio eu já olhei com bons olhos. Eu falei, não, meu Deus, se é mesmo que eu preciso para viver uma nova vida, eu vou pagar esse preço. Então, nesses 21 dias, eu me separei. Deixei as coisas seculares, porque eu queria realmente estar focada no Espírito Santo. As minhas buscas ao meio-dia com o Bispo Macedo, eu queria com todas as minhas forças, quando o Bispo Macedo falava assim, receba o Espírito Santo. Então, assim, eu tinha certeza que naquele momento e naquele jejum seria o meu jejum. Eu me entreguei, eu fui sincera, mesmo que não houvesse dentro de mim mais palavras, eu buscava, meu Deus, me ajuda a te agradar na minha oração, me ajude a me entregar, porque eu não aceito terminar esse jejum sem ter o Espírito. Bom, então chegou o último dia de jejum de Daniel. Graças a Deus eu não fui ansiosa, mas eu estava confiante que eu o receberia. E de fato, eu saí de casa mais cedo, eu fiz uma coisa diferente, vim no templo, vim fazer uma busca diferente. E ali, com toda a minha força, eu me entreguei. A princípio, quando eu fui lá na frente, eu já tinha certeza, não tinha mais dúvida. Eu criei, quando o bispo estava pregando, quando ele falou do Espírito Santo, eu só me entreguei. Eu me entreguei e falei, meu Deus, toma, chega, é a minha vida. O Senhor não rejeita, então toma a minha vida. Foi quando o bispo pediu para a gente ficar em silêncio. Ali eu tive a certeza, uma paz tão grande dentro de mim, uma alegria que eu nunca tinha sentido na vida. Aquilo ali foi me tomando, que parecia que só tinha eu e Deus ali no templo. Só eu e Deus, e a reunião estava muito cheia. Então ali eu comecei a adorar Ele, eu comecei a agradecer. Eu entendi o meu tamanho, que não era nada, mesmo assim fisicamente não é nada, e eu entendi a grandeza de Deus dentro de mim. E dali em diante eu passei a ter muito desejo de falar de Jesus para as pessoas. Só que assim, não é um Jesus que é da boca para fora. Eu olho para as pessoas e eu falo para ela, eu sei quem pode te ajudar. Depois que eu recebi o Espírito Santo, meu esposo ganhou uma nova esposa, minha filha ganhou uma nova mãe, minha mãe ganhou uma nova filha, meus irmãos ganharam uma nova irmã. Então assim, de fato tudo se fez novo. Aquela pessoa que ninguém gostaria de ficar perto, extremamente ciumenta, insegura, já não existia mais. Bom, ter o Espírito Santo é como se tivesse um pedacinho do céu dentro de mim. E quem está do meu lado consegue sentir e ver um pedacinho do céu por conta das minhas atitudes, por conta desse amor que está dentro de mim, por conta dessa paciência, por conta de tudo que o Espírito Santo me dá, eu consigo dar para as outras pessoas. E as pessoas veem que, por mais simples que eu venha a ser, por mais simples que eu venha a fazer alguma coisa, o Espírito Santo está comigo. Engraçado. Você vê, minha amiga, eu fico imaginando assim, quantos casais que tá tudo certo, não falta dinheiro, não falta casa, não falta uma família, né? Não falta nada na família para ela ser feliz. Porém, o ciúme doentio se manifesta nela ou nele e, às vezes, nós temos um crime passional por conta do ciúme. Ora, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela não tem mais ciúme de ninguém e de nada, porque ela tem o próprio Deus dentro dela, ela tem o Espírito da criação. Então, tudo se faz novo dentro dela. Você, minha amiga, que sofre por conta do seu marido ser uma pessoa mulherengo, um homem que não tem respeito para com você, ao invés de você lutar com ele, ao invés de você ficar brigando com ele, ao invés de você ficar discutindo, não faça isso não. Não perca seu tempo. Invista no seu ser, na sua vida. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ser como uma flor para ele, e ele será uma abelha, vai correr para você. Porque qualquer homem quer uma mulher de verdade, uma mulher que dê segurança, uma mulher que seja sábia, uma mulher virtuosa. Todo homem quer isso. Às vezes o homem tem várias mulheres porque ele está buscando uma que venha satisfazer o seu interior.
Porque mulher, tudo é igual, homem é a mesma coisa, tudo é igual. O prazer sexual é igual. O que faz a diferença é a alma, é o espírito, é a vida que a pessoa tem, que passa para outra que não tem. Então, se você, mulher, é uma sofrida, uma mal amada, você não é compreendida. Quanto mais você fala, mais você se defende, pior fica. Aí o que acontece? Quando você recebe o Espírito Santo, você torna-se uma mulher sábia. E a mulher sábia é disputada. Escute o que eu estou te falando. Qualquer homem quer ter uma mulher sábia ao seu lado, porque isso o faz seguro, tranquilo, sereno. Isso o faz feliz. A mesma coisa é o homem. Se você é aquela criatura que ama tanto sua esposa, mas ela é da pá virada, entende? Ela é aquela criatura rebelde, ela é aquela criatura temperamental. Não adianta você brigar, não adianta você discutir. Busque o Espírito Santo e quando ele encher você da presença dele, você será como a flor e a sua mulher vai ser como uma abelha, vai correndo para você, para os seus braços, porque toda mulher quer um homem de verdade, um homem íntegro, um homem justo, correto, um homem que seja homem com H maiúsculo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo resolve qualquer tipo de problema de casamento. Qualquer tipo de problema de casamento. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito do Altíssimo. É o Espírito que guiou Jesus, guiou Maria, guiou os seus discípulos, que guiou os irmãos de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito da felicidade. E nesse jejum de Daniel, nós estamos fazendo um jejum justamente para isso. Nós estamos investindo, nós estamos plantando, nós estamos sacrificando, nós estamos colocando tudo, nós estamos depositando todo o nosso ser. Por exemplo, eu não leio o jornal, eu não sei o que está acontecendo no mundo, nem quero saber. Nesses dias, nós estamos focados no Espírito Santo. E você é o nosso convidado para receber o Espírito Santo. Vamos ouvir uma bela faixa musical e voltamos já já. Olha, você crê que o Espírito Santo quer descer sobre você? Aliás, quem dá o Espírito Santo é Jesus, é Ele que batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem sopra o Espírito Santo sobre nós. Então, se você crê, minha amiga e meu amigo, que o Espírito de Deus está pronto para ser soprado pelo Senhor Jesus na sua vida agora, então aproxime-se bem do seu rádio, seu receptor, da sua televisão, aproxime-se. Você que está sem paz, angustiada, com insônia, com medo, você que vive na dúvida, depressiva, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo. Se você estiver preparado aí agora, Ele está preparado para descer sobre você. Se você crê, então vamos orar agora. Vamos buscar. Eu sei, meu Pai. Eu tenho certeza que neste instante os teus olhos estão sobre todos aqueles que te invocam com sinceridade. Há muitas pessoas, meu Pai, que estão tão afogadas no pecado que nem acreditam que possam merecer o teu perdão, quanto mais o teu Espírito. Porém, como a tua palavra afirma, meu Pai, a tua palavra ensina que perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito, na sinceridade. Então eu te peço, eu te suplico,
por todas essas pessoas que nos assistem e participam e oram conosco, independentemente dos seus problemas, suas necessidades físicas, econômicas, espirituais. Meu Deus, quando o teu Espírito desce, todos esses problemas caem por terra, todos eles, inclusive doenças, enfermidades, tudo cai por terra. Então eu te peço que neste momento, Senhor Jesus, sopra o teu Espírito sobre essa criatura que em meio a lágrimas ora conosco em teu santo nome. Desce sobre elas, ó meu Pai, em nome de Jesus. Ó meu Pai, eu sei que o Senhor vê como nós somos por dentro e por fora e vê todas as nossas falhas, erros e defeitos, pecados. Foi assim também no passado com Davi. Lembra, Senhor, que o Senhor olhou para Davi, que caiu feio, mas ele, arrependido, se voltou para ti e a tua misericórdia o alcançou. Nós apelamos para essa misericórdia e que ela fique configurada, que ela seja agora materializada na descida do teu Espírito sobre aqueles que oram conosco neste momento. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito Santo aí onde você está. Esteja em casa, no trabalho, na rua, na prisão, esteja num hospital, numa clínica, esteja debaixo de um viaduto, num palácio ou num barraco. Receba o Espírito do Deus vivo, o Espírito de Deus, aí onde você está. Ó meu Senhor Jesus, completa a tua obra na vida dessa criatura que ora comigo, que pede, que suplica o Senhor. Completa a tua obra. Faça grande o teu nome na vida dela. Engrandeça o teu nome na vida dela e, através dela, na vida dos seus familiares. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e todos os que creem digam amém. E graças a Deus. Ele jamais mudou, minha amiga, meu amigo. O mesmo amor, mesma misericórdia, a mesma atenção que ele teve no passado para com os aflitos, os feridos, rejeitados, abandonados, injustiçados, ele tem para com os aflitos, injustiçados, abandonados e feridos nos dias de hoje. Ele não vê o seu pecado, ele vê a sua fé. Ele não vê a sua dor, ele vê a sua sinceridade, quando você fala sinceramente, quando você rasga a alma. Essa é a fé que nós temos cultivado, a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que está pautada sobre a palavra dele. Essa fé é que faz possível o impossível. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Até lá.